Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, no segmento do meu canal, onde eu trago informações para as pessoas que querem investir em imóveis, seja através da compra efetivamente de uma propriedade, de um apartamento, de uma casa, seja no investimento na construção civil. E uma das coisas que as pessoas mais perguntam aqui, ou mais têm dúvidas sobre as questões contábeis e fiscais. E por isso, hoje eu tenho aqui a Cláudia Lau, contadora aqui nos Estados Unidos. Há quanto tempo já? Quase 25 anos. 25 anos, que vai tirar, se não todas, as principais dúvidas do estrangeiro que vem fazer negócios aqui nos Estados Unidos. Cláudia, obrigado por ter aceitado o convite. Realmente esse assunto é um dos aspectos talvez mais importantes para as pessoas resolverem. Tem gente que deixa para muito depois e tem problemas. Então, muito obrigado por ajudar a gente nesse tema. Eu que agradeço por essa oportunidade, Raul. Cláudia, em 3 minutos, faz uma apresentação da tua história aqui nos Estados Unidos, enfim, qual que é o teu público, qual que é a tua especialização, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Bem, eu me formei no Brasil há muitos anos atrás. Trabalhei no Brasil em uma das grandes empresas, já Big Four. Depois eu vim para os Estados Unidos, eu fui para a Califórnia. Na Califórnia eu realmente resolvi também trabalhar em contabilidade. Aí entrei numa empresa de contabilidade, era pequena, e entrei também na universidade para fazer a minha faculdade de contabilidade, porque eu era formada em Direito no Brasil. E durante alguns anos eu fiquei trabalhando na Califórnia, depois eu vim aqui para a Flórida. Da Flórida eu fui para a Universidade de Miami e fiz o meu mestrado em Direito Tributário Internacional. Eu tenho, na realidade, há mais de 20 anos, basicamente feito a parte de consultoria, principalmente na área de cross-border transactions. Sim. Ou seja, são pessoas que estão imigrando para os Estados Unidos, ou pessoas que estão saindo dos Estados Unidos, ou empresas que estão expandindo seus negócios nos Estados Unidos, ou empresas que estão saindo dos Estados Unidos e expandindo, por exemplo, para o Brasil. Então, mas não exclusivamente para o Brasil, internacional de uma forma geral. Internacionalmente. Legal. Então, hoje em dia, eu auxilio empresas, por exemplo, que têm presença na Europa, Netherlands, como se diz Netherlands? Holanda, na França, Espanha. Eu analiso os tratados tributários, principalmente os tratados, principalmente aqui nos Estados Unidos, com o Canadá e com o México também, por causa da proximidade. Então, tem muitas relações aí, muitas atividades com o México e o Canadá. E algum segmento em específico? Não, na realidade, o tipo do cliente meu é o cliente normalmente que está vindo morar aqui nos Estados Unidos, é um cliente que tem um patrimônio um pouco mais substancial, ou substantivo, né? E que está voltando também a verificar quais medidas eu preciso tomar antes de virar residente tributário americano, e da família também. Então eu tento cuidar não só do cliente, que é empresário, das suas empresas, e da continuidade também da proteção patrimonial, da sucessão patrimonial, quando ele está aqui nos Estados Unidos. Cláudia, então vamos começar assim bem pelo básico, né? Que muita gente vem para cá como turista para se descobrir aqui, né? Ou para se redescobrir, ou para saber o que vai fazer. Só que o que eles não levam em consideração é que mesmo como turista, com visto de turista, se ele passar uma quantidade de dias aqui, ele pode começar a pagar o imposto. Qual que é esse limiar que ele tem que tomar esse cuidado? E como que isso funciona na prática? Se ele passou esse tempo, como que ele vai ser cobrado por isso? Então, são duas coisas muito importantes que as pessoas não levam em consideração. Quando você faz o planejamento tributário, você precisa abordar não só o planejamento tributário de sucessão patrimonial, que aqui eles chamam estate tax, mas também a parte que é de imposto de renda. Para o imposto de renda, a regra é muito básica, porque a regra é ou a presença física ou o green card test. Para a presença física, o que muita gente desconhece, que ele acha que vou passar só 180 dias nos Estados Unidos e estou tranquilo, na realidade a presença física ela é contada levando em consideração 3 anos, os 2 últimos anos e o ano corrente. Então o teste para você fazer 183 dias, na realidade, é 100% dos dias contados durante o ano que você está aqui nos Estados Unidos,
com mais 1/3 do ano anterior e 1/6 do ano anterior. Em regra básica, normalmente, se você quiser fazer uma matemática muito simples, se você passar cada ano 120 dias, você não completa de 183 dias. Mas tem uma pegadinha aí, né? Porque não é necessariamente os 123, os 183 dias dentro do ano calendário, né? Correto. Ele vai, por exemplo, hoje é dia 2 de outubro. Se hoje completou 183 dias que eu passei aqui, desde 1º ou 3 de outubro do ano passado, mesmo que esse ano não tenha sido 183, no acumulado de um ano eu já passei. Isso. Então eu já seria elegível a pagar o imposto. E a outra questão que você tem que levar em consideração também, que eles chamam aqui, na realidade, é o first day of your residency. Qual seria o primeiro dia de residência fiscal? Eu vejo muita gente fazer esse erro. Ele acha, eu completei 183 dias, então a partir desse dia eu virei residente. Não é. É retroativa. Pode ser retroativa. Entendi. Então tem algumas regras para ela ser considerada retroativa. Claro que nos 10 primeiros dias do ano, você tem uma exclusão. Quer dizer, se você veio para cá e passou só 5 dias, essa viagem você pode excluir. Então, digamos que você estava aqui em janeiro. Você veio, passou o Réveillon aqui, passou 4 ou 5 dias, e depois você descobriu em novembro que você virou residente em novembro. Na realidade, não vai retroagir, porque só foram 4 dias em janeiro. Então, na realidade, a sua vai retroagir a segunda entrada nos Estados Unidos. A segunda, daí, independente de quantos dias tu ficou. Independente, E a primeira, ela tem esse limite de 10 dias ou sempre a primeira exclui? Não, 10 dias. 10 dias. Então, se na primeira tu ficou 20, aí vai contar os 20. Exatamente. Entendi. Fica retroagivo. Isso é importante porque a partir do momento que gera vamos falar na linguagem da contabilidade, né? O fato gerador, que é esses 183 dias, como que é feito esse controle? É na fronteira ali, tipo, na hora que a pessoa vai entrar, existe essa informação lá que o cara está devendo imposto? Ou está devendo, pelo menos, a declaração do imposto? Eu realmente não sei, ninguém sabe exatamente quais as informações estão sendo trocadas entre os departamentos do governo aqui americano. Sim. Então, por exemplo, quando você entra nos Estados Unidos, claro que você, como turista, você preenche o I-94. Claro que o Homeland Security, ele tem um histórico seu. Você pode dar uma olhada até online e verificar o seu histórico de entrada e saída dos Estados Unidos. Agora, o mais interessante é que tem uma provisão também pelo IRS dizendo o seguinte: se você não está em dia com a sua declaração de imposto de renda e você está devendo ao governo americano mais de $50 mil, pode cancelar o seu visto. Então, de alguma maneira, o IRS está recebendo essas informações. Eu não sei que tipo de informações são trocadas. Mas, para um não residente, é lógico que não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Claro. Mas para um não residente é difícil do governo saber se ele está devendo 50 mil ou menos, né? Porque... Não, com certeza. Muito difícil, a não ser que eles tenham realmente o vínculo, o nexus com os Estados Unidos, dessas receitas aqui. Então você começa a ter transações aqui, você faz um cartão de crédito aqui americano, você começa a ter... A pessoa abre uma conta aqui, corrente. Aí o governo começa a rastrear. E agora, com os acordos internacionais, a troca de informações entre países ela está bem forte, né? Principalmente de conta bancária. De conta bancária. Então, isso é uma coisa que as pessoas... Muita gente me pergunta, que tem muita gente, enfim, que tem dinheiro fora do Brasil não declarado. Claro. E por muito tempo esse dinheiro estava aqui, por algum motivo, enfim. Mas com os novos acordos internacionais, mesmo que ele não tenha declarado, em algum momento vai ser informado, porque os países eles estão informando, o Brasil, o Daniel tem $50 mil aqui. São regras da transparência fiscal e transparência até mesmo dos bancos, né? Isso está vigente aqui nos Estados Unidos já? Essa comunicação existe? Já existe. Ou seja, todo brasileiro que tem conta aqui, já tem comunicação. Mesmo que ele não declare lá, o governo brasileiro já tem como saber. Tem como saber, não sei se já sabe. Não sei se já sabe, não sei se vai fazer alguma coisa no curto prazo, né? Exatamente. Talvez o problema dessa pessoa específica seja muito pequeno para ser resolvido, mas essa... Não vou dizer blindagem, que não é blindagem, mas esse esconderijo não existe mais. Não. E existe algum país ainda que não declara com o Brasil?
que não faz essa transmissão de informação? Isso eu não sei. Existe, na verdade, esses acordos que se chamam, que é diferente. O acordo de bitributação é diferente do acordo de exchange of information. Sim. Então, o Brasil, por exemplo, não tem um acordo de bitributação com os Estados Unidos, mas tem um acordo que é de exchange of information. Então, eu teria que dar uma olhada no site brasileiro, na verdade, para ver que tipo de acordos eles já fizeram com os outros países. E os chamados paraísos fiscais? Eles dão alguma proteção para o investidor ou é só porque o país lá não cobra o imposto de renda mesmo? Não dão proteção. Não dá proteção nenhuma nesse sentido? Não que eu veja. Como que o brasileiro ele faz então para ficar todo certinho aqui do momento que ele entra? Na verdade, o ideal seria fazer por exemplo, ele pode entrar aqui e, na realidade, não ter a intenção de domicílio aqui. Essa é outra questão, que seria a sucessão patrimonial. A sucessão patrimonial, por exemplo, é muito interessante, inclusive para a parte de imóveis, porque muita gente desconhece que, por exemplo, na sucessão patrimonial você tem uma exclusão de 5 milhões e 400 se você é residente americano, se você é domiciliado nos Estados Unidos. No entanto, para quem não é domiciliado nos Estados Unidos, essa exclusão é só de $60 mil. Sim, ou seja, um cara tem um imóvel de 1 milhão, 60 mil é nada. Exatamente. Então você tem que, na hora que você vai investir aqui, primeiro você tem que pensar um pouquinho, vou investir como não residente. O meu plano no futuro é virar residente ou não? Então as estruturas são um pouquinho diferentes. Mas, por exemplo, para o não residente, uma das coisas que ele precisa pensar, não apenas no imposto de renda, mas também na parte da sucessão patrimonial. Como você falou, comprou um imóvel de $1 milhão, só tem uma exclusão de $60 mil, claro que ninguém quer pensar que vai falecer. Sim. Mas todo mundo vai. O fato é que vai, né? Pode acontecer. Vai acontecer. E não é só o imóvel, né, Cláudio? O cara tem mais 500 mil na conta e isso é patrimônio que vai ser transferido também. Não, isso aí é um pouquinho diferente, porque o cash, por dinheiro exemplo... Dinheiro em espécie é diferente. Dinheiro em espécie, ele não é considerado patrimônio americano. Agora, se você investir em fundos, investir em ações através de uma conta bancária, aí sim, isso aí pode ser considerado patrimônio americano. Então, por exemplo, quando você investe, uma coisa simples que eu vejo muito que as pessoas falam, eu vou comprar através de uma LLC aqui nos Estados Unidos. Eu coloco o nome da empresa, aí eu estou protegido para fins de sucessão patrimonial. Não necessariamente, porque a LLC, na realidade, você tem um patrimônio americano, que são exatamente as cotas da LLC. Então, não te dá proteção nenhuma. Quanto a ter uma LLC. A LLC pura e simples para sucessão patrimonial não te dá não te faz nada. Exatamente. Então, por isso que muita gente tem essa estrutura que é uma uma offshore, tendo então, talvez, tendo diretamente um investimento nos Estados Unidos, ou tendo através de um LLC, ou tendo através de uma empresa que é uma corporation aqui nos Estados Unidos. Sim, porque daí quando a pessoa morrer, porque ela vai morrer, não é se ela morrer, quando ela morrer, a substituição do proprietário vai acontecer nessa offshore. Exatamente. Então, na LLC aqui nos Estados Unidos, que comprou o imóvel, o sócio continua mesmo, que é a que está lá fora. Exatamente. Nesse sentido, ela dá essa proteção. Se o cara abre se a pessoa abre só a LLC aqui, ela tem, na verdade, uma proteção só de liabilities. Exatamente. Contra a pessoa física dele, porque morre na empresa a liability aqui, né? Diferente do Brasil que sobe. E uma das coisas muito interessantes também, só para te falar um pouquinho mais de impostos, tem uma nova regulamentação que foi aprovada em 2017. Anteriormente, se você era estrangeiro, uma pessoa física, né, que comprou um imóvel através de uma LLC. Então, você 100% dono da LLC, a LLC 100% dono do imóvel. Direto, sem a estrutura offshore. Do offshore. Então, o que acontece? Acontecia anteriormente. Essa LLC era considerada disregard, completamente transparente. Não tem nem necessidade de fazer declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. No entanto, atualmente, uma das coisas que as pessoas desconhecem é que tem essa previsão na lei que você tem que fazer uma declaração de imposto de renda da LLC, que anteriormente não precisava fazer, e declarar todas as transações com
uma pessoa que é dono da LLC que é fora dos Estados Unidos, seja ela pessoa física ou uma offshore. Por que isso é tão importante? Porque essas transações que você tem com a LLC, agora elas implicam qualquer transação de cash. Aí você fala, eu não tenho nenhuma transação com a LLC. Ok, a LLC normalmente ela se registra todo ano. Sim. Em janeiro, em março, você tem que pegar e pagar na Flórida um registrozinho. Sim. Quem pagou isso? Se a LLC não tem receita, esse dinheiro veio de algum lugar. Veio de algum lugar. E veio do quê? Do dono da LLC. Então, imediatamente você tem uma obrigação tributária de fazer a declaração. Sim. E a penalidade... Seria como fosse tem que declarar que aumentou o capital, fez uma aposta, fez um empréstimo desses $500 que tem que pagar lá. E a coisa que é mais interessante é porque são essas transações de partes relacionadas. Sim. Então, de acordo com a nova regulamentação, se você não fizer a declaração, o mais importante é esse outro formulário de partes relacionadas, a penalidade é de $25 mil. Quer dizer, não tem imposto a pagar, mas você tem uma penalidade por não Eles só querem saber a informação. É. E esse conceito da flow-through ou disregard LLC, queria que tu explicasse ele mais um pouquinho, porque não tem nada parecido no Brasil, né? É uma empresa que é um vidro. A única coisa que eu consigo um pouco fazer uma analogia seria com o fundo. Sim. Tá? Em que, na realidade, a obrigação tributária fica sobre a pessoa que é dona do fundo, né? E por isso o fundo faz uma retenção na fonte. Sim. Então, quando você tem uma flow-through aqui nos Estados Unidos, a flow-through faz uma declaração meramente informativa. Sim. Tá? E essa informação, ela é passada e você faz a distribuição através de um formulário chamado K-1, em que o sócio ou quem tem as cotas, né, o cotista dessa estrutura que seria um pass-through, ele é responsável pela obrigação tributária. Então, quando você tem uma estrutura de pass-through, você tem algumas estruturas que são consideradas pass-through. Você tem a disregarded entity, que na realidade não tem obrigação tributária nenhuma, a não ser essa daí, quando você tem uma empresa que realmente só foi constituída para ter um CNPJ e ter todas as liabilities. Para liability, para risco, para enfim, para qualquer coisa, a empresa é um muro, porque para ali. Para fins fiscais, ele é um vidro transparente, porque o governo não vê a empresa. Ele vê só a pessoa que está atrás. Isso. E o mais interessante, assim, na disregarded entity, a disregarded entity precisa ser um dono apenas, ou seja, 100%. Sim. Aí ela não tem uma obrigação tributária, a não ser que se esse dono, esse proprietário da empresa, ela é uma pessoa estrangeira, seja pessoa física ou uma empresa. Sim. Mas se você tem mais que um, seja dois ou coisa parecida, aí você está falando na situação que é o partnership. Sim. E o partnership faz a sua declaração de imposto de renda, mas os sócios também têm que fazer a sua declaração de imposto de renda como não residente. Sim. E nesse caso a empresa também faz uma retenção do imposto, mas ele é acreditado aos proprietários na declaração deles. Já foi pago lá embaixo. É uma retenção na fonte, se o sócio for estrangeiro. Se não for estrangeiro, ele não tem retenção na fonte, ele paga na pessoa física. Se o sócio for uma pessoa física que é estrangeira, ele tem a retenção na fonte. Sim. Agora, o interessante é que às vezes a retenção é superior ao imposto devido. Então você tem que pensar um pouquinho que essa pessoa que é não residente, ela pode fazer a sua declaração como não residente, apresentar a informação da retenção que foi feita e tem o imposto a restituir. Então tem muita gente que desconhece isso. Sim, paga, mas depois ele volta. E aqui volta mesmo, né? Que eu já recebi o chequezinho lá, sei lá... 4 a 6 semanas. 25, 30 dias depois de feita a declaração, eles pegam e mandam o cheque de novo depois da declaração anual, né? Para mim, quando eu faço a declaração do não residente, eu posso colocar até conta bancária. É depositada automaticamente na conta bancária. Que legal. Porque às vezes não estão presentes aqui nos Estados Unidos, então fica mais difícil receber um cheque. E agora do ponto de vista fiscal, eu sei que quando a gente fala de tributação e fisco e enfim, toda esse conceito, não existe uma resposta
certa para tudo, tem que analisar o caso de cada pessoa. Isso. Mas de uma forma geral, assim, vamos falar da regra geral sem entrar nas especificações, ou se valer a pena entrar em alguma, a gente entra. Como que funciona a tributação para um cara que está investindo em imóveis, ou investindo em construção, ou investindo numa empresa aqui? Se ele fizer isso na pessoa física, ou se ele montar uma estrutura de uma pessoa jurídica, qual é o benefício que ele vai ter investindo, comprando e vendendo um imóvel aqui como uma pessoa física, e como seria a tributação dele comprando e vendendo um imóvel através de uma entidade, seja uma LLC, seja lá o que for? Então, o mais interessante é que se for, por exemplo, digamos que o sócio é uma pessoa física e que ele compra um imóvel através de uma empresa corporation, uma empresa aqui nos Estados Unidos. Então, essa empresa, como não é uma empresa transparente, essa empresa ela é responsável pela tributação. O que é muito interessante porque é uma empresa doméstica. Tá. Então, hoje em dia, com a nova reforma tributária, as alíquotas baixaram bastante, a empresa é tributada a 21%, depois você tem o imposto para federal e você tem o imposto da Flórida. Tá? Essa é uma das coisas que, por exemplo, o indivíduo, a pessoa física, não tem o imposto o estadual. indivíduo não tem o imposto estadual, mas a empresa tem. A empresa tem, tá? Então você tem dois impostos aí, você tem o imposto da Flórida e tem o imposto federal. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito interessante, por exemplo, você comprou um imóvel, você vai fazer a declaração de imposto de renda federal e estadual da Flórida e também apresentar qualquer tipo de informações que sejam de partes relacionadas, porque ele seria estrangeiro, então isso é muito importante você declarar isso, porque a penalidade é muito alta. No momento de uma venda, tá, essa venda ficaria sujeita a ganho de capital. Tá. O ganho de capital na pessoa jurídica seria 21% e também você tem o imposto da Flórida. A coisa interessante é que você pode também solicitar, durante esse período, a depreciação do imóvel. Por exemplo, se esse imóvel estiver sendo alugado. Sim. Então, você vai declarar todos os rendimentos de aluguel, mas você vai depreciar também o imóvel, que você é uma dedução que você não tem o caixa, na realidade. Você não tem um desembolso, mas você tem um benefício. Sim, tu pode botar as despesas que tu teve de condomínio. Tudo, condomínio, utilities, IPTU, tudo que você imaginar. E também, se você comprou mobílias, você está alugando um imóvel que está mobiliado, essas mobílias todas você pode deduzir na declaração de imposto de renda. Despesa de viagem, o cara pode abater? Desde que seja relacionada ao imóvel, sim. Então você pode justificar através de eu vim para cá para verificar um imóvel, ou para fazer o registro, ou para assinar o contrato, ou eu precisava estar lá fisicamente, é muito importante. Claro que veio para cá de férias é um pouquinho mais difícil, mas não, Você vê como é que vai provar uma coisa ou outra, né? Não, mas muita gente fica aqui, por exemplo, que está fazendo reforma nas imóveis, entendeu? Então, daí tem algum tipo de custo que você vai implicar em destaque, tendo uma despesa aqui constante. Eu tive um cliente meu que passou aqui muito tempo, porque o imóvel dele, ele queria tirar, na realidade, a pessoa que estava alugando. Então ele veio para cá. Fazer o despejo. Ele fez o despejo, mas ele teve que atender realmente ao judiciário. Então ele teve reuniões, ele teve que ir para a corte, etc. e tal, teve que assinar, dar advogados, etc. Esse despesa toda que ele teve aqui, na realidade, foi relacionada com o imóvel dele. Aí ele joga isso na empresa, bate do... Exatamente. Entra como despesa, enfim, na hora que ele tiver o lucro da venda, isso entra como despesa. Exatamente. Agora, na pessoa física... Antes da gente entrar nesse ponto, normalmente uma pessoa que compra um imóvel, ela leva 2, 3, 5, 10 anos para vender. Ou seja, durante esses 10 anos, essa empresa só teve saída de recurso. Por quanto tempo a gente pode levar essas despesas lá para o momento da venda? Vamos dizer, eu comprei um imóvel em 2010, a gente está em 2020. Eu posso pegar as despesas desses 10 anos e abater, ou eu tenho um limite para trás de trazer as despesas até agora? Então, o que você faz? Todo ano você vai ter um lucro líquido ou um prejuízo fiscal. Sim. E esse prejuízo fiscal você carrega para o ano seguinte. Você vai carregando. Indeterminadamente? Agora sim, de acordo com o Trump, sim. Foi bem legal. Então agora tu carregas 10 anos de prejuízo, tu joga isso, teve o lucro depois lá na frente, tira tudo. Tá, mais interessante, agora uma das coisas que você precisaria se preocupar, por exemplo,
é no momento que você vendeu. Aí você vai distribuir isso com um dividendo. Então, esse é o ponto que eu ia tocar agora. Vamos lá pegar o exemplo aqui da Flórida, que a gente está na Flórida, enfim, a pessoa pode fazer a estrutura que ela quiser, mas vamos falar da Flórida. O cara vendeu o apartamento dele, tirou todas as despesas, vamos fazer conta redonda. Ele teve 100 de lucro líquido. Desses 100 de lucro líquido, o imposto federal é 21. O imposto da Flórida vai incidir sobre os 79 que sobra ou sobre os 100 que ele ganhou também? Não, então o mais interessante. Então o imposto da Flórida entra antes. Eu normalmente tento fazer antes. O estadual entra antes do federal. Por quê? Porque no federal você pode tomar a dedução do imposto pago na Flórida. Entendi. Então você abate o imposto da Flórida. Que hoje é quanto? É 4%, 5%, 5,5%. Então, por exemplo, 5% você abate da base de cálculo do federal e depois aplica os 21%. Aí então, você teve... Nessa conta dos 100, vamos arredondar para 5, tá, então você sobre teve 95. Aí ele vai pagar 21 do federal sobre o 95. Exatamente. Tá, entendi. Tá? Então, sobre o 21 dos 95, você tem então agora esse lucro dentro da empresa. Dentro da empresa. Mas você quer estar no seu bolso. Exato. Mas você é estrangeiro, então no momento que você faz a distribuição do lucro, você vai ter o quê? Dividendos distribuídos e vai ter retenção na fonte. Que aqui é... é na fonte. 30%. Então, e aí você tem que fazer a declaração. Então, a ideia, quando você tem uma estrutura de uma corporation, na realidade existe uma isenção dessa retenção na fonte se a empresa se completamente liquidar e dissolver. Então, o que é que você faz? Você vende um imóvel e liquida a empresa no mesmo dia. Liquida a empresa e distribui. Entendi. Para não ter essa retenção na fonte para a pessoa Não tem a retenção, mas não quer dizer que ele não vai pagar lá na frente. Você vai ter que pagar no Brasil, provavelmente. Tá. Aqui, para fins fiscais americanos, acabou. Aqui ele não vai pagar, só se for estrangeiro, o dono for estrangeiro. Não, aqui, sendo pessoa estrangeira, se você liquida a empresa... Não tem essa segunda tributação na pessoa física. Exatamente. Entendi. Então essa é uma boa estrutura. E esse 30% que tu falou, ele é flat ou tem as alíquotas? 30%. Dividendos é 30% Dividendo é 30%, e pronto. é flat. Mas isso daí ele vai jogar depois na imposto de renda de pessoa física dele, essa retenção, daí vai entrar nas alíquotas e pode, enfim, ser compensado. Como não residente, não, infelizmente. Como não residente, não. Não. Tá, e daí, dentro dessa estrutura ainda, da corporation, se o dono é uma pessoa jurídica, uma offshore, muda alguma coisa ou é tudo exatamente igual? Não, a única diferença que vai mudar é, por exemplo, se é offshore, até mesmo funciona também para pessoa física. Nessa distribuição final, vai lá, pagou 100, pagou 5, pagou 21 do 95, sobrou ali trocado. Ela distribuindo da empresa americana, da corporation, para offshore, vai ter retenção igual. Vai. Agora, o mais interessante é assim, você pode ter uma offshore ou o sócio da empresa americana, por exemplo, se ele for residente em um país que tem acordo de bitributação com os Estados Unidos. Aí a alíquota pode baixar ou ser zero até. Sim. Então, o Brasil, por exemplo, se você está falando de um investidor, na pessoa física que é brasileiro, não tem o acordo de bitributação com o Brasil. Mas, por exemplo, se você está falando de uma empresa ou uma pessoa física que seja na Europa, que existem vários acordos em vários países lá, então, de repente, você pode fazer a distribuição sem liquidar a empresa e com a alíquota mais baixa ou até zero. Mas o Brasil tem um acordo de reciprocidade tributária, né? Mas esse acordo... Que é diferente do não bitributação, porque Correto. Me corrija se eu estiver errado. O de bitributação ou não bitributação, a pessoa não vai ser tributada nos Estados Unidos. O de reciprocidade, ele vai ser, mas ele tem a possibilidade pelo governo brasileiro de creditar... Correto. Eu já paguei, eu tenho que pagar 50 mil no Brasil, de imposto. Pessoal, mas desses 50 mil, 40 eu já paguei lá fora. Correto. Então essa é a diferença. Correto. Entendi. Correto. O acordo de bitributação que você vai ver em vários outros países, ele tem alíquotas específicas para prestação de serviço, para pagamento de dividendo, para juros, para cada tipo de atividade. Para a forma como o dinheiro sai, ele tem uma classificação diferente. Por isso que é importante trabalhar com um profissional da contabilidade e com
O pessoal que faz a transferência do recurso também, né? Porque no final das contas é o cara do banco, da casa de câmbio, que ele que vai fazer esse registro, né? Porque qual é a forma que o dinheiro está saindo daqui para lá? E justificar também, né? Porque às vezes, por exemplo, eu tive um cliente meu que era o contrário. A empresa estava com prejuízo fiscal. Tem um telefone tocando. É o meu. Mas pode falar, aqui tudo fiscal, acontece assim mesmo. E do prejuízo fiscal, então, por exemplo, você só tem prejuízo, digamos que ele colocou muito capital dentro da empresa. Sim. Então ele ainda tem caixa. Sim. Ele pode distribuir esse caixa? Pode. Ele tem retenção na fonte? Não, porque a empresa... Do caixa não. A empresa está em prejuízo fiscal. Sim. Entendeu? Mas o dividendo implica em ter o que? Um lucro, algum tipo de earnings and profits dentro da empresa. Ô Cláudia, e nesses teus 25 anos, qual que é o maior erro que tu vê as pessoas cometendo? Alguns. Eu te posso falar... Os mais frequentes, assim. Os mais frequentes. Por exemplo, uma pessoa física, que é um indivíduo, como não residente, ele vem aqui para os Estados Unidos, ele comprou um imóvel e ele está alugando. Né? E, de repente, ele fez até a declaração de imposto de renda dele como não residente e está pleiteando todas as despesas. Só que acontece o seguinte, quando você não é residente, para você pleitear as despesas, você precisa fazer no primeiro ano de declaração um pedido ao IRS solicitando que o tratamento fiscal seja de deduzir as despesas do imóvel. Se você não fez isso... No primeiro ano, teoricamente, você não teria direito a deduzir as despesas. É um tratamento completamente diferente para não residente e residente. O residente não precisa fazer esse pedido ao IRS, mas o não residente precisa. E tem como fazer retroativo? Não. Então, o que eu vejo muito são as pessoas aplicando a regra de residente para não residente. E... Tipo, falando, dá para fazer, eu consigo abater. Sem ter feito o pedido inicialmente, que é um pedido extremamente básico, não é? Que você precisa, é automático. Você não precisa aguardar pelo IRS, você faz junto com a sua declaração de imposto de renda. Mas precisa ser dentro do prazo e precisa ser no primeiro ano. Então o que acontece é o seguinte, 3, 4, 5 anos depois, ele vai vender, ou veio para mim e eu falo, teoricamente você fez todos, você tem esses prejuízos fiscais que na realidade você não poderia nem ter solicitado essas deduções. E se o IRS realmente descobrir, ele pode voltar, né, e calcular sobre o valor bruto 30%. E ainda pagar multa e juros porque tu está pagando atrasada. Esse é um dos grandes erros que eu vejo. O outro é a questão, por exemplo, infelizmente é de gift tax. Gift tax, quando você gift é a doação. É doação. Mas é doação entre pessoas. Não seria a doação de caridade, ou coisa parecida. Então, o pai deu o imóvel para o filho. Pois é, então existe uma falta de conhecimento por essa parte. Eu vejo muita gente falando, olha, eu quero receber uma doação do meu pai e eu posso receber a doação? Claro, com certeza. A doação... A pergunta não é essa, né? A doação, por exemplo... a doação, por exemplo, de uma pessoa estrangeira para uma pessoa que é residente americana, ela não tem tributação nenhuma. Você pode realmente... que seja o valor. Ele não é tributado, você precisa informar o IRS se o valor for superior a $100 mil. Só informar, mas não vai pagar imposto. Não paga imposto, precisa informar. Essa onda que está acontecendo agora e esse patrimônio tem que estar aqui ou pode ser fora também? Não, pode ser fora, ele veio aqui. Essa onda de mamães tendo filho aqui. Se o pai quiser dar todo o patrimônio, a família quiser dar todo o patrimônio para o filho, como o filho nasceu aqui, ele é residente, esse caso não vai ter pagamento do imposto de doação. Não, ele não paga. Então, por exemplo, eu tenho... Porque o beneficiário é residente. O mais importante é que o doador é estrangeiro. Entendi. Tá? Então, o que acontece? Eu vejo muito isso. Eu vou receber uma doação do meu pai, não problema, não, a gente vai fazer a sua declaração de imposto de renda, a gente declara, informa os valores e a data e tudo mais e deixa tudo direitinho. Tá bom. Só que a doação não vem da pessoa física, ela vem de uma empresa.
Então, o pai enviou o que? Os fundos de uma empresa. Sim. No momento que você recebe fundos de uma empresa estrangeira, ela não é considerada uma doação. A doação tem que ser de pessoa física para pessoa física. Então, no momento que você recebe isso, teoricamente, você tem que pagar um imposto de 30%. Então, esse é um grande erro. E isso acontece também, por exemplo, com o esposo e a esposa. Tá? Eles estão tentando mudar para cá, eles vão mudar para cá, e aí ele fala, olha, encontrei essa casa maravilhosa, vamos comprar a casa. Vou comprar a casa junta. O título vai ser propriedade conjunta. Então tá, e o esposo pega o dinheiro que está na conta dele, apenas conta dele, fora dos Estados Unidos, traz para aqui para a conta dele, mas o título de propriedade está no nome dos dois. Ou seja, teve uma doação de metade, vamos dizer. Dele para a esposa dele. Porque eles não são residentes. No momento que você passa a ser residente americano, essa doação ela é ilimitada, mas existem limites. Na declaração dela, ela vai dizer que ela tem um título conjunto, uma escritura, uma propriedade conjunta, e o governo vai perguntar, tá, mas de onde é que veio o dinheiro para te comprar isso aqui? Pequenas coisas que você pode fazer, então vem da conta conjunta, entra na conta conjunta e compra a casa, mas é um desconhecimento. Sim. Entendeu? Desconhecimento. Aí o passo certo seria o quê? Ele dá o dinheiro para ela lá fora e trazer o dinheiro junto para cá e eles compram junto. Exatamente. Porque daí lá fora ele não precisa fazer essa declaração aqui. E isso acontece também, por exemplo, com o pai e o filho, o pai e a filha. Então, a filha não tem o dinheiro para comprar, aí o pai fala, tá bom, eu mando o dinheiro, ela não declara nem nada, e ela já é residente aqui. Então ela não... Ou seja, o melhor é fazer lá, faz fora e ela traz o dinheiro para cá. Exatamente. E isso é um outro ponto, Cláudia, a questão de movimentação de recurso. Qual é a tranche de movimentação de recurso que é informada para o IRS? Quando a pessoa recebe um dinheiro na conta aqui, $5.000 é informado, $10.000 é informado, $100.000 é informado? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Isso é o pessoal do câmbio que vai dizer. Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que quando você recebe doação, a gente precisa sempre declarar, por exemplo, os valores maiores que você recebeu, que não são frutos, por exemplo, de rendimentos, você precisa declarar de alguma forma. Então, por exemplo, na declaração de imposto de renda, eu recomendo também muito. Se você tem um empréstimo, por exemplo, é um dos planejamentos que a gente fala, por exemplo, se você está vindo para cá e você virou residente, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda pela primeira vez, é muito importante você listar dentro da sua declaração de imposto de renda os empréstimos que você tem a receber, que vêm de fora. Sim. Por quê? Porque no momento que você receber, o IRS não pode questionar isso aí como um rendimento. Você não paga a tributação. Então é muito importante, é um direito que você tem a receber no futuro. Sim. Então você declara isso junto, é meramente informativo, você não paga o imposto. E quando você receber, não vai pagar imposto também, porque é o pagamento de uma dívida que você está recebendo. E investimentos financeiros, o estrangeiro, como no Brasil, é isento de imposto de renda também? Como assim? A pessoa compra ações aqui, ou títulos públicos, o rendimento disso é tributado para o estrangeiro? Depende. Okay. Então, por exemplo, o estrangeiro, ele pode, muita gente faz isso, tá? Ele não gosta, não quer mais manter o dinheiro no Brasil, então ele abre uma conta aqui, é uma conta de investimentos. E é muito interessante porque se os bancos fizerem de maneira correta, quando você não é residente, você pode investir em fundos estrangeiros, você pode investir em investimentos estrangeiros, mesmo com a conta americana, e você não tem um patrimônio americano. Sim. Então você tem, por exemplo, a segurança de um banco americano, você tem o seu dinheiro aqui, que está sendo bem investido numa economia extremamente estável, com fundos estrangeiros ou investimentos estrangeiros, em que você não fica sujeito à tributação nos Estados Unidos. Porque, na realidade, o seu source of income, a sua fonte de rendimento está fora dos Estados Unidos. Então, você não criou nenhum nexo, além do que meramente ter uma custódia através de um banco americano. Sim. Agora, se esses investimentos são de investimentos americanos, por exemplo, você comprou as ações, que são ações de empresas americanas, aí sim, você vai ter uma retenção na fonte. E dos dividendos que você recebeu. Sim, mas e no ganho de capital? Ganho de capital. É muito eu comprei ação por 100 e vendi por 150. Não, ele aí não fica sujeito à tributação. Só como no Brasil, então? Dividendo. É só no dividendo. É só no dividendo. E mais interessante também, tem uma exclusão. Por exemplo, você pode
ter juros aqui. Tá? Existe, eles chamam Portfolio Exemption. Então, normalmente, você pode receber juros num banco, por exemplo, e o banco pode fazer um formulário que chama-se 1042, ele informa, dizendo que estão isentos de tributação, os juros. O dividendo que é sujeito à retenção na fonte. O pagamento de juros, sim. O dividendo, não. Entendi. Isso é bom porque a gente estrutura... Isso é bom para saber que a gente estrutura alguns negócios que o investidor recebe juros. O mais nos juros, ele sendo estrangeiro, tendo investido aqui, ele é isento. Você pode estruturar, porque para você ter essa isenção dos juros, existem requerimentos. São 4 ou 5 requerimentos. Um deles é que a pessoa em que você está recebendo essa nota ou coisa parecida, ela não tenha, por exemplo, se você tem um fundo, ela não tenha participação societária de mais de 10%. Entendi. Então, é muito importante, por exemplo, partes relacionadas, se você tem um loan, e você está recebendo uns juros, essa tem que ser um third party. Então, muitos dos bancos oferecem isso, etc. e tal, e ficam com essa entendi. Se o sócio emprestar dinheiro para a empresa, para ele ser isento, ele tem que ter menos de 10%. Exatamente. Agora, se ele não for sócio da empresa, aí não tem participação, aí ele não vai ter participação nenhuma, então ele vai estar dentro da regra igual. Assim como a gente está montando dessa forma. Cria o mortgage e o note, e esse note da pessoa fora. Então, isso é uma forma de proteger a pessoa. Isso serve 2 propósitos. Um é o fiscal, que a gente está trabalhando aqui, o estrangeiro, então ele não vai pagar o imposto de renda aqui, vai pagar só lá no Brasil, ele vai declarar lá. Mas também do ponto de vista da operação, ele sendo um financiador da obra, ele não corre o risco operacional da obra. Perfeito. Morre alguém na obra, a obra cai, aconteceu qualquer coisa, vamos lá, falando, eu sou economista, então economista eu penso que vai ser tudo no céu ou tudo para baixo, sempre no extremo. E quando a gente fala de risco é bom pensar assim, então se ele é sócio do projeto, o que der de bom e ruim ele está junto. Se ele é financiador do projeto, assim, cara, eu prestei dinheiro, eu só quero o meu juro de volta. Meu juro e o capital dele vai estar assegurado pelo patrimônio aqui da obra. Então é uma forma muito mais segura dele investir e ainda tem o benefício dele não ser tributado aqui nos Estados Unidos. Aí ele não tem todo o rolo de ter que compensar lá no Brasil depois. Precisa dar uma olhada nos outros requerimentos, mas eu acho que provavelmente é uma estrutura que você pode se beneficiar dessa não retenção. Cláudia, eu acho que a gente abrangeu, assim, pelo menos as perguntas que os investidores fazem para mim. Perfeito. Se tu tiver mais alguma coisa que tu queira contribuir, pode ficar à vontade. Tu já falou aí dos erros mais comuns que o estrangeiro coloca, e a solução para isso é perguntar e se planejar antes, né? Eu acho que é muito importante, principalmente para quem está pensando em mudar o seu domicílio fiscal para os Estados Unidos. Então é muito importante você planejar antes. Sim. Depois que mesmo que a pessoa não tenha tomado a decisão efetivamente, né? Mas se ela já pensou que pode acontecer, já faz, porque senão acontece igual o cara que tu falou ali, que compra o imóvel na pessoa física, fica 10 anos tendo despesa e depois ele não pode compensar essa despesa. Não, e não só isso. Por exemplo, o caso da residência fiscal, como a gente tinha falado, que pode ser retroativa. Sim. Então, muita gente muda para cá e começa a vender coisas fora dos Estados Unidos e etc e tal. Enquanto você não é residente, se o patrimônio estiver fora, tudo bem, mas de repente você virou residente e essa residência é retroativa. Então, todas essas vendas que você fez podem estar sujeitas também à tributação aqui nos Estados Unidos, né? O cara se mudou para cá primeiro e se livrou do patrimônio dele no Brasil depois. Exatamente. Né? Aí ele vai pagar os impostos aqui igual. E eu acho uma das coisas que, com a reforma tributária, que as pessoas precisam tomar muito cuidado quando estão mudando para cá. A reforma tributária é daqui ou de lá? A reforma daqui. Daqui. Agora é a questão da participação societária em empresas estrangeiras. Tá? Existe um novo imposto que foi criado, que é chamado GILTI. GILTI? Culpa? Exatamente. E que implica o seguinte: se a empresa for, se você tiver, quer dizer, se os sócios americanos juntos tiverem mais que 50%, essa empresa é considerada uma empresa controlada por os sócios americanos. Sócios americanos. E o que implica é que
Antigamente você conseguia diferir o pagamento do imposto de renda, se você vira residente americano, até o momento de distribuição de dividendo da empresa estrangeira para você. Então, se a empresa não distribuísse nenhum dividendo, você podia manter suas operações no Brasil, não distribuía dividendo. Se for uma empresa operacional, na realidade não de investimentos, etc. e tal, você ficava aqui nos Estados Unidos e não pagava nenhum imposto. Hoje em dia, se essa empresa é uma empresa ativa, operacional, e eu não distribuir dividendo, o governo americano impõe para você realmente reconhecer como se dividendos tivesse sido reconhecido. Como se estivesse aqui, distribuído. Entendi. E o pior ainda é que você não toma nenhum crédito fiscal do imposto pago pela pessoa jurídica no Brasil. O que implica que, quando, digamos, por exemplo, você tem... Ou seja, o fato gerador passa a ser o lucro e não a distribuição física, ou enfim... Correto. E a coisa que é muito preocupante é o fato de você não receber o crédito tributário do imposto pago no Brasil, e aqui nos Estados Unidos ele é tributado o dividendo na alíquota mais alta. Então você está falando de 37% de imposto aqui, sem o crédito fiscal lá do Brasil, do imposto brasileiro. Que dependendo de como o cara estiver lá também vai ser 25%. Então você está falando de uma estrutura extremamente ruim. Sim. Eu recomendo realmente que você faça algum tipo de planejamento tributário antes de virar residente, se você tem participação societária em empresas brasileiras. Entendi. Cláudia, muito obrigado pela conversa. Acho que vai dar para gerar mais dúvidas para um outro encontro, mas para as pessoas que estão querendo realmente investir aqui, acho que deu uma clarificada bem boa. Até para mim, a gente sempre aprende alguma coisa nova. Obrigado. Obrigada a você. Fechou.